Fala pessoal, bom domingo a todos. Mais uma questão de topografia aqui para vocês, tá? Questão esta que caiu no concurso em 2023, olha só, para engenharia cartográfica, no concurso para adaptação de oficiais e engenheiros da aeronáutica, tá certo? Então a questão é a seguinte: questão envolvendo cálculo de rampa e altitude, tá? Que é isso? Vamos lá. A questão fala o seguinte, ó. Uma pista de um aeroporto de comprimento igual a 2.500 metros possui uma inclinação longitudinal, partindo da sua origem, igual a mais 1,5%, considerando que a altitude desta origem é igual a 1.234,56 metros. A altitude da extremidade oposta, tá? Em metros é igual a. Então, vou ter aqui, olha só, vista aqui em perfil, vou pegar só a diretriz, tá? Vou chamar aqui de ponto 1 e o ponto 2, são as extremidades, e a vista aqui em perfil, tá? Vou exagerar desta forma aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá, vou até marcar aqui, ó. Então, esse daqui vista em perfil. Então, tem o ponto 1, tá? Tem aqui o ponto 2. Ele fala aqui que essa rampa, tá? Tem uma inclinação de 1,5%. No caso, ela é positiva, tá? De 1 para 2, eu tenho aqui um aclive, tá? Eu tenho aqui a cota do ponto P1, então na verdade é a altitude do ponto P1 eu tenho, tá? E ele está querendo saber o seguinte, qual que é a altitude do ponto P2? Qual que é essa altitude aqui? Tá? Então se eu pegar aqui, ó, como aqui é um plano vertical, se eu traçar um plano horizontal aqui, um plano horizontal aqui, eu vou ter o que? Uma distância vertical, tá? Que separa o ponto 1 do ponto 2. Então a distância vertical é a diferença de nível, tá certo? Então, olha só, quais foram os dados, né? Os dados do problema. Eu tenho a distância horizontal de P1 para o P2, tá? Que são as extremidades da pista, 2.500 metros. Eu tenho a inclinação longitudinal dessa pista em porcentagem, tá? Então, a inclinação, ela é igual a mais 1,5%. Eu tenho a altitude do ponto P1 igual a 1.234,56 metros. Então, os dados do problema, tá certo? O que eu quero calcular? Ó? Calcular a altitude do ponto P2, que é isso que ele quer, tá? Tem duas formas de fazer isso daqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, forma 1. Vamos só pela análise aqui, ó. O que quer dizer a inclinação, tá? Essa inclinação longitudinal de mais 1,5%. Significa que, forma 1, em 100 metros de distância horizontal, eu vou subir 1,5 metros, que é a distância vertical. Tá? Essa é a análise. Por que subir? Porque é mais, ó, em aclive. Se fosse negativo, seria descer, tá certo? Essa é a interpretação. Só que você não tem que andar 100 metros, você vai andar 2.500 metros. Em 2.500 metros, você vai subir y. Então, y vai ser igual ao quê? Eu fiz as contas aqui e deu 37,5 metros. Então, 37,5 metros. Tá? Esse y aqui é igual ao dv aqui nessa figura. Então, y é igual ao dv. Tá? Repara o seguinte. Se aqui, esse plano aqui é o plano horizontal, esse é a altitude do P1, nesse ponto aqui, porque tem um plano horizontal. Então, a altitude do P2, olha só, vai ser o quê? A altitude do P1 mais o dv. Então, aqui, a altitude do P2 vai ser igual à altitude do P1 mais o dv. Quem que é dv? O y.
Então, a altitude do P2 vai ser, qual que é a altitude do P1? 1.234,56 metros, mais o DV que eu acabei de encontrar, 37,5 metros. Então, HP2, que é a altitude do ponto 2 que eu estou procurando, vai ser igual a 1.272,06 metros. Tá certo? Essa é a altitude do ponto 2. Portanto, a resposta, letra B. Tá certo? Resposta, letra B. Agora tem uma forma 2. Se você chegou até aqui, tá? Deixa o seu like. Compartilhe com seus colegas, tá? Então, a forma 2 vai ser o seguinte. Usando equação. A inclinação em porcentagem é igual a dV, que é a diferença de nível, dividido pela distância horizontal vezes 100. Então, qual que é, olha só, a inclinação em porcentagem? 1,5, que é 1,5%. Igual, esse dV aqui, você pode, olha só, a inclinação de 1 para 2, tá? Isso faz muita diferença, tá? Porque de 1 para 2 eu estou subindo, 2 para 1 eu estou descendo. A distância vertical é o quê? A altitude do ponto 2 menos a altitude do ponto 1, dividido pela distância horizontal. Só que eu já vou substituir aqui a altitude do ponto 1, que vale o quê? 1.234,56. Dividido pela distância horizontal, 2.500 vezes 100. Corta os dois zeros aqui, vai ficar 1,5 vezes 25. Aí agora, olha só, já vou puxar esse que está subtraindo aqui, eu vou passar para o outro lado, tá? Ó, vem para cá. Mais o que? 1.234,56 é igual a H2. Portanto, H2 vai ser igual ao quê? 1.272,06 metros, né? Então, mesma resposta, mesma forma diferente, aplicando fórmula e outra aplicando mais o raciocínio aí, interpretando os dados, tá certo? Espero que você tenha entendido, tá? Deixe aí nos comentários o local, né? Qual a cidade que você está assistindo esse vídeo e não deixe de compartilhar e dar um like se você chegou até aqui. Um abraço, até mais e obrigado.